Boa noite, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez nós estamos aqui pela graça de Deus, hoje dia 31 de agosto de 2022, para mais um estudo bíblico da nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana de Itaquaquecetuba. Nós estamos estudando o documento intitulado Carta Pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil sobre ética na política. Na última quarta-feira, dia 24/8, nós terminamos o primeiro tópico de 13. Então, o documento que nós temos possui 3 tópicos, terminamos um. Não é um documento tão longo, nós estamos vendo por pequenas partes para termos a certeza que entendemos ele de uma maneira geral, E antes de prosseguirmos, estamos sempre lembrando nestas quartas-feiras que insistimos na leitura do documento na íntegra. Não é difícil pegá-lo, na internet você consegue em PDF com muita tranquilidade, indo na própria página da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Embora existam partes que possam ser consideradas densas, é um documento oficial de nossa igreja e cabe a nós, presbiterianos e presbiterianas, tomarmos conhecimento. Uma segunda coisa, também estamos em um ambiente de estudo bíblico, nós vamos nos concentrar não apenas nas afirmações redigidas no nosso documento, como também faremos algumas intervenções sobre sua base bíblica. A ideia é sempre refletirmos sobre esse assunto e humildemente levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, conforme a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 5, nos recomenda. Deus nos ajude em nossa tarefa. Portanto, vamos para a leitura do documento Transcrição da Carta Pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil, sobre ética na política. Nós vimos o tópico 1, como eu disse, agora veremos o tópico 2. Por favor, vamos ler esses 2 primeiros parágrafos iniciais, que são um ensaio de introdução. Diz o tópico 2: a necessidade de prevalência de valores e princípios éticos na prática política. Em dias tão controversos e de extremas polarizações sociais e políticas como os atuais, conceitos e ideologias surgem a todo instante, tentando trazer algum tipo de diretriz ao colapso moral de nossa sociedade, sobretudo na esfera política. Esse fogo cruzado de ideologias humanistas e franca hostilidade à fé cristã torna necessário e urgente um referencial ético e moralizante, que nossa Igreja Nacional, firmada nas Escrituras Sagradas, dispõe-se a apresentar neste documento. Num contexto de prevalência da visão relativista e humanista do homem, acumulada pela negação de qualquer referencial absoluto, tanto é necessário como salutar uma perspectiva bíblica dos valores e princípios cristãos revelados na Palavra de Deus a esta questão. Cremos que das Escrituras emergem princípios e valores que norteiam e fundamentam uma sólida e consistente base para a ética na política. Terminamos aqui essa primeira leitura e vamos agora à primeira intervenção. Nós faremos pelo menos 4 pequenas intervenções na leitura do documento. Então, o que eu li até agora faz parte do documento. O que eu estou falando a partir desse momento não é o documento, sou eu mesmo falando acerca do documento, ideias provindas das nossas reflexões das quartas-feiras. Meus irmãos e irmãs, acho que vocês devem estar lembrados que nas últimas 2 quartas-feiras nós tocamos no primeiro tópico e entramos em contato com alguns contextos, alguns termos, aliás, bastante densos, como Estado, nação, democracia. Agora nós estamos indo para partes mais bíblicas do nosso documento. Ele vai fazer alguns arrazoados bíblicos e a gente vai tentar entender. Mas antes disso, ele mesmo inicia com algumas questões densas também. E eu preciso garantir que todos nós tenhamos bastante clareza do que está sendo discutido. Então, nessa primeira intervenção, eu quero chamar a atenção para pontuar alguns assuntos que foram tragos por este corpo desses 2 parágrafos. Primeiro, o texto informa que existem polarizações políticas e sociais. E aqui, quando ele faz isto, ele se refere aos grupos políticos, tanto de esquerda quanto de direita, quanto os liberais, quanto os conservadores, tanto os tradicionais, quanto os progressistas, tanto os revolucionários, quanto os reacionários.
Vamos parar aqui. Vejam que eu fiz um jogo de dupla. Então, retomando aqui. Aqui se refere aos grupos políticos de esquerda e direita. A ideia de esquerda e direita não é apenas uma ideia de localidade, como deveria ser, vamos virar à esquerda, vamos virar à direita. Não, aqui tem um cunho, uma mobilização de um entendimento político. E aqui eu vou ser bastante genérico, a ideia não é nós estudarmos ciências políticas, mas nós estamos dentro de uma igreja e nós precisamos abordar o assunto de uma maneira teológica, religiosa. Mas nós não podemos deixar de ter claro, pelo menos a base do que significa estas coisas. Por esquerda, pelo menos no Brasil, a ideia de esquerda está muito mais associada a uma visão do Estado, da atuação do Estado na vida social, e a questão da direita muito mais voltada para bandeiras de liberdades individuais e menos intervenção do Estado. Grosso modo, é claro que existem vários tipos de possibilidades nessas duas gamas. Nós temos mesmo dentro da esquerda grupos que são bastante mobilizados socialmente e agenciam para isso ações até mesmo de invasão de propriedade civil, enquanto nós temos também alguns grupos que são mais voltados à intelectualidade, por exemplo. Assim também como da direita, nós temos alguns grupos que são extremamente nacionalistas, às vezes fazendo usos até mesmo de suásticas, questões voltadas ao fascismo. E nós temos também grupos mais intelectualizados. Então nós temos extremos dos dois lados. Eu não estou defendendo nenhum nem outro. Estou tentando ser o mais genérico possível para mostrar que estas coisas fazem parte do nosso meio e precisamos ter uma clareza. Isto é o raso do raso do raso. Vocês podem e com certeza devem buscar mais informações. Aqui é só para a gente dizer o básico, tá? Depois nós temos a ideia de liberal conservador. Vamos perceber que os termos que eu vou usar agora para liberal conservador também fazem associações com esquerda e direita, mas são questões diferentes. O liberalismo ele é uma tendência filha do iluminismo. O iluminismo foi um grande movimento da humanidade que legou para a humanidade uma herança de busca pela razão, racionalismo. Então, os liberais, você irá encontrar, por exemplo, os liberais dentro da filosofia que vão reafirmar ou que vão enfatizar as liberdades pessoais. Então, os liberais, passe para entender liberais por quê? Liberal de liberdade. Liberdade é um direito inalienável, isso é um liberal. Ou seja, os meus direitos pessoais, um liberal falando, estão acima do Estado. Então o Estado não tem direito de me coagir, de cercear o meu direito. O Estado não pode fazer isso. Então, para o liberal, quanto menos Estado e mais direitos pessoais, melhor. É por isso que as liberdades individuais são tão valorizadas em ambientes liberais. Vamos dar um exemplo, fora do Brasil, como nos Estados Unidos, abre aspas, chamada Terra da Liberdade. A ideia é que o indivíduo tem que ter toda a gama de potencial e o Estado não se envolver muito. Essa é a ideia do liberalismo. Por outro lado, o conservadorismo ele não é a ideia apenas de conservar no que toca a manter como está, apesar que a ideia genérica seria essa, mas quando nós pensamos em conservadorismo político, a ideia é que o conservador ele tem uma ideologia mais posicional. Como assim? Ele vê com ceticismo, e acredito que a palavra-chave seja esta, os grandes avanços da humanidade. Ele é mais um cético. Ele procura valorizar mais o que tem, as instituições que chegaram, do que a grandes rompantes de mudanças. O conservador ele procura valorizar mais a organicidade da sociedade, aquilo que ela herdou, e manter por assim, do que grandes inovações. Então, isso é bem raso, mas mais vocês podem buscar em fontes específicas.
Os tradicionais e progressistas são pessoas que valorizam a tradição. Aqui já é um comportamento, os dois são comportamentais, né? Os tradicionais valorizam as tradições e os progressistas, eles são aqueles que querem novidades, querem avançar, estão na vanguarda. Os revolucionários são pessoas que acreditam que vale a pena colocar as mãos nas armas, vale a pena ir às vias de fato para causar mudanças. Você tem revolucionários dos dois aspectos, tanto da esquerda quanto da direita. Então ninguém pode dizer que este tipo de termo é apenas para de um ajuntamento. Nós temos, por exemplo, algumas revoluções que podem ser atribuídas para a direita, como historicamente a Revolução Francesa tem sido chamada de um pensamento mais à direita, por exemplo, e de cabeça aqui a Revolução Bolchevique na Rússia como algo mais esquerdo. Eu estou usando aqui esses termos de uma forma muito acanhada, porque esses termos eles mudam com o tempo e nós temos um entendimento hoje diferente do que teve na época, mas a grosso modo os irmãos e irmãs estão entendendo. Agora, a outra polarização é a ideia de revolucionário e reacionário. Reacionário é aquela pessoa que olha para o passado e vê no passado como ideal, né? Assim, o que era o bom? O bom era o passado. O passado é muito bom. Precisamos voltar para o passado. O passado é melhor do que o hoje. Essa é a ideia do reacionário. Ele não o reacionarismo é a busca do ideal no passado. Vamos voltar ao passado porque lá as pessoas faziam certo. Hoje está tudo errado e a esperança do nosso futuro está no passado. Ponto. Movimentos reacionários vão idealizar os momentos históricos do passado. Vou dar um exemplo. Por exemplo, alguém reacionário poderia dizer assim: vamos fazer como Juscelino Kubitschek fez, o governo 50 anos em 5, vamos fazer aquilo que estava certo, a sua maneira de empreender a economia, aquilo que era ideal, o Brasil estava em bom momento. Isso é uma visão reacionária, busca no passado um sonho para se concretizar no presente. Então nós temos essas ambivalências políticas aí. E nós temos também sociais. Nós temos a ideia de pobres e ricos, né? A discussão está aí presente, com vários tipos de nomenclatura também, classe operária, a classe A, classe D e E, cada um vai utilizar um tipo de rótulo, mas inevitavelmente nós temos questões sociais, polarizações sociais. Polarizações raciais, negros e brancos, até hoje se discute acerca das cotas, se é correto, se não, etc, etc. E nós também temos uma outra polarização social, que é o feminismo e o machismo. As mulheres precisam ser empoderadas, né? Não, os homens eles estão mandando nas coisas demais, que é uma visão mais feminista. Ou depois, contrapartida, algumas pessoas dizem: lugar de mulher é na cozinha, né? Isso também é uma posição machista. Enfim, nós temos essas polarizações e o documento que está em voga agora, a Carta Pastoral, quer nos dar consciência que esse ambiente estamos vivendo, de forma geral. A ideologia que é tratada aqui, grosso modo, são ideias com as quais valorizamos e interpretamos o mundo. Eu sei que se você buscar essa palavra em alguns outros lugares, existem inúmeras maneiras de definir. É muito difícil definir de ideologia. Eu prefiro essa porque encontrei no dicionário e acho que ela cabe para nosso estudo. É um entendimento simples, são ideias, um ajuntamento de ideias que eu tomo para mim e que por essas ideias eu leio e interpreto o mundo. Então, por exemplo, se uma pessoa é de esquerda atualmente, deve estar torcendo muito para que o governo mude, porque o governo seja de direita. E o contrário também é verdadeiro, a pessoa de direita está torcendo para que as coisas se mantenham. E assim o mundo caminha. Tá? Eu estou simplificando, mas o que essa pessoa diz? Ela lê o mundo de acordo com seu enquadramento ideológico. Isso seriam ideologias, né? O humanismo, que foi tratado no texto, é uma ideologia
que vê o homem como medida de todas as coisas. O que é humanismo? O humanismo é isto, é um olhar horizontal, né? E só vê isto, né? A igreja, por exemplo, ela vê um olhar vertical, de cima para baixo, de Deus para a humanidade. Então a questão é que estas ideologias são ideologias humanistas. Eu não estou fazendo um ataque a essas posições, nem as polarizações sociais, nem as polarizações políticas. Isso é apenas uma leitura para nós situarmos elas. Ou seja, aí não vamos depositar nossas esperanças em ideologias. Nossa esperança precisa ser depositada em Deus e na revelação, que são as Escrituras Sagradas. Mas isto não invalida que eu possa utilizar-me como cidadão brasileiro de algum tipo de ideologia e ser partidário de alguma delas. Ninguém está proibindo ninguém aqui de nada. Nós todos somos cidadãos esclarecidos, cidadãos e cidadãs, e podemos optar por uma ou outra esfera ao sabor da sua consciência. Acho que cada um de nós tem uma consciência diante de Deus, há de prestar contas delas, mas o que a igreja tem que tentar mostrar é que a nossa chamada como cristãos é muito maior do que estas polarizações que foram indicadas. A moral são práticas aceitáveis e valores presentes numa sociedade. Então, nós temos uma ideia de moralidade, por exemplo, nós temos um costume, né? Vou dar um exemplo, de usar roupas, simples assim. Se você vê uma pessoa nua, ela está fazendo um atentado, né? Ao pudor, né? Ela pode ser rotulada de uma pessoa imoral, ou seja, ela está indo contra a moral, os costumes de usar roupas, né? Ou pode ser chamada de amoral, ela não tem moral. Então a ideia de moralidade é esta, ela está indo contra os costumes, né? A ética é o fazer moral do indivíduo, é quando eu aplico uma ética, o fazer correto dentro de alguma esfera de ação. Por exemplo, existe a ética médica, né? Ética trabalhista. Ética médica é o seguinte: o médico ele tem acesso a um grupo de informações pertinentes à sua área que nós não temos. Então a ética o norteia para que ele use estas informações de maneira justa e não tire vantagem disso, não tire vantagem da sua profissão para se beneficiar. Então, isso é o mínimo de um procedimento ético. Então perceba que essas classificações são importantes, né, para a gente tentar entender o todo. E a visão realista significa individualizar conceitos que são universais e absolutos, né? A visão relativista, vou repetir, visão relativista significa individualizar conceitos que são universais e absolutos. Então existem pessoas que relativizam. Como assim? É aquela pessoa que diz, bom e mal são utilizados como referências subjetivas, entendendo que algo é bom e considerado bom porque é meu, é para mim. Então, por exemplo, eu digo assim, olha, está chovendo, e alguém diz assim, isso é bom ou ruim? Não, acho que esse exemplo não ajudou. Então vamos voltar aqui a assassinato, melhor. É algo contra a lei, homicídio. Então não posso relativizar isso. O homicídio não apenas é contra a lei, mas o homicídio é algo reprovável em todo o planeta, não só no Brasil, não só na nossa cultura. Então eu não posso relativizar algo dessa natureza. Mesmo que algum povo, eu vou dar um exemplo, existem povos que acham que o infanticídio é correto. Uma criança nasceu gêmea, tem que matar uma. Existem povos que ainda agem assim. Estas pessoas, diante da visão universal de humanidade, elas estão incorrendo em algo reprovável. Não importa se a sociedade delas autoriza, se são os índios, etc, do grupo étnico, ou um grupo de aborígenes em determinado lugar da Austrália. Isso não depende. Num conceito de humanidade universal, eles estão atentando contra o direito natural, ou seja, de vida. Enfim, eu não posso relativizar algo que é absoluto, que é o valor à vida. E para nós que somos cristãos é mais fácil identificar isso,
porque nós vemos Deus governando sobre todas as coisas e seus conceitos devem ser acolhidos, independente de qualquer coisa, né? E o direito à vida é um deles. Então, são alguns conceitos que são importantes para entender esses dois parágrafos. Deixa eu perguntar, irmão, você tem a folhinha? Pegou? Tá bom. Vamos voltar aqui ao documento. Então, vamos retomar. Então, para de falar eu e vamos para a leitura do documento. Lemos os dois parágrafos introdutórios, agora vamos para o tópico 2.1, que tem por título, agora eu vou ler o documento: a instrução bíblica sobre a política e seu exercício. A Igreja Presbiteriana do Brasil, em consonância com os valores da fé reformada, expressos em seus símbolos de fé, crê na autoridade e suficiência das Sagradas Escrituras e, deste modo, compreende que delas devem ser extraídos verdadeiros e sólidos fundamentos de todos os campos da vida humana, incluso da política. A Bíblia Sagrada é nossa regra de fé e prática para todos os aspectos da vida, constituindo-se a autoridade suprema em todas as questões surgidas, que não exclui a política. Das Escrituras se extraem diversos princípios éticos que devem nortear a vida em sociedade, entre eles o entendimento das funções e responsabilidades de governantes e governados, independendo dos sistemas, culturas e épocas. A partir desta premissa são estabelecidos alguns princípios. Vamos ver quais. Primeiro princípio: Deus governa o mundo soberanamente, portanto todo poder e autoridade procedem de Deus e a Ele pertence. Diz ainda: pelas Escrituras todo poder reside nas mãos de Deus. A autoridade suprema sobre o universo. Como Criador, Ele tem domínio absoluto sobre as coisas e as governa soberanamente. Também sobre a raça humana. Seu domínio e senhorio são tais que aos homens entregou responsabilidades e deveres, a fim de que pudessem viver em harmonia com seus semelhantes, em obediência aos seus preceitos. Nesse sentido, a Bíblia apresenta os seguintes referenciais: toda autoridade é constituída por Deus. Diversas passagens bíblicas, como Romanos 13:1 e Provérbios 8:15, revelam claramente este aspecto da vida humana. Ninguém exerce autoridade sobre outro sem a ter recebido de Deus. Dele, os homens recebem poder e autoridade para exercerem suas funções de governo. Não há poder ou governo legítimo que proceda ou mesmo subsista da parte do homem. Deus levanta príncipes e reis e os destrona quando e conforme lhe apraz. Tais homens foram investidos de autoridade e jamais a possuiriam a parte de Deus. Muito bem, vamos fazer uma segunda intervenção após a leitura deste tópico 2.1. Alguns textos, se você tem o documento em mão, vai perceber que eu não citei, algumas estão em parênteses, referências bíblicas, até para nós darmos uma olhada nelas neste momento com mais vagar, com mais calma. Deus é apresentado como a fonte de todo poder, né? Salmo 62 é belíssimo. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça, pois cada um retribui segundo as suas obras. Apocalipse 1:8, eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Considerações aqui: o humanismo não considera Deus como fonte de autoridade, e sim apenas um homem. É por isso que no âmbito político, em muitas monarquias, o rei era considerado a autoridade máxima, como discípulos de Jesus Cristo. Precisamos que nosso olhar transcenda a realidade imposta. Há a presença de César, mas há a dimensão de Deus. Então veja, o que estou tentando dizer aqui nesta segunda intervenção é que nós não conseguimos ver Deus mexendo as cordinhas, né? Eu estou fazendo a imagem de Deus de um títere
é aquela pessoa que usa as cordinhas para movimentar os bonequinhos. Mas Deus, Ele é o grande títere universal, Ele que movimenta todas as peças. Então, sobre cada um de nós existe uma mão que nos governa e que nos orienta. Não existe nenhum poder em nós mesmos ou em qualquer outra pessoa. Todas as pessoas e todos os outros entes são pessoas que recebem poder de ação ou inação da parte de Deus. Isto inclui homens, mulheres, demônios, animais, corpos celestes, átomos, insetos e por assim vai. Ou seja, nada ocorre sem o desígnio de Deus. Eu não estou falando aqui de vontade permissiva e vontade ativa. Em suma, tudo é vontade de Deus, de uma maneira geral, e o Senhor governa o universo como quer. Esse é o nosso entendimento. Então, por exemplo, isso muda a nossa perspectiva. Numa fábrica, eu tenho um encarregado, sou um operário, trabalho lá algo de montagem, né? Numa esteira de montagem, e esse encarregado está sendo abusivo ou está pegando no meu pé, um exemplo. Então não posso imaginar que ele faz isso apenas gratuitamente, mas eu preciso entender que Deus de alguma maneira permitiu que ele esteja fazendo isso, né? Não posso imaginar que esta pessoa, ainda que seja injusta, ela age à parte de Deus. Ela está sendo utilizada como um instrumento de Deus, até mesmo para o meu sofrimento. Primeiro, porque eu sou um pecador ou uma pecadora, e Deus tem soberania para tratar comigo. Ora, você não quer imaginar que você é o bonzinho da história ou a bonzinha da história, né? Porque bonzinho aqui não tem ninguém. Então Deus é totalmente justo para usar os entes que nos rodeiam para, vez por outra, punir-nos segundo as nossas ações que cometemos. Mas nossos pecados não foram perdoados em Cristo Jesus? Claro que foram, mas isso não quer dizer que nós não vamos sofrer as consequências que temos cometidos. Lembra de Davi? Davi foi perdoado pelo pecado com Betseba de adultério? Claro que foi, Deus disse, perdoe o seu pecado, mas o decorrer da sua vida toda foi colhendo situações que trouxeram dificuldade, ainda mais na família. Enfim, o caso é, todo sofrimento então é um julgamento de Deus? Não, exatamente. Nós vivemos em um mundo caído, pessoas pecam contra nós, assim como nós vamos pecar contra elas também. Então há uma realidade muito complexa para dizer que isso está acontecendo na sua vida ou aquilo está acontecendo na sua vida. Imaginar que vamos entender estas coisas debaixo desse céu é um pouco de ingenuidade da nossa parte. As coisas são muito mais complexas. Precisamos entender, ou precisamos ser possuidores da humildade de Jó. Jó morreu sem saber o que aconteceu. Provavelmente nós também iremos gozar desse mesmo destino. Deus é apresentado como aquele que nomeia quem deve governar em seu nome. Isso é interessante. Por meu intermédio, diz lá em Provérbios 8, 15 e 16, por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres, todos os juízes da terra. Romanos 13, 1, todo homem seja sujeito à autoridade superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele constituídas. João 19, 11, respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não fosse dada, por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então, algumas considerações aqui, Pelo âmbito político, as autoridades possuem poder em si mesmas, sendo nomeadas ou sendo eleitas pelo voto popular. A Bíblia vê como ato da providência o exercício de qualquer poder. O homem não é dono de nenhuma das faculdades que possa exercer. Tudo é de Deus, bem incluso nossos talentos e os lugares onde os utilizamos. Ou seja, todas as ações de qualquer pessoa, elas pertencem a Deus. Mais ainda das autoridades que estão sobre nós. Então, todas as vezes em que há alguém que exerça poder na esfera em que nós atuamos, nós devemos ver essa pessoa como colocada por Deus. Mas eu não gosto do meu chefe ou da minha chefe, é uma pessoa, e aí vai embora a língua para falar mal, não importa o seu julgamento, importa que Deus colocou aquela pessoa, e você, como crente,
e como uma cristã fiel, vai orar por esta pessoa. Ponto. Simples assim. Às vezes nós temos uma presunção muito grande da nossa capacidade de aprovação. Pouco importa se nós aprovamos o outro ou não. Nós não temos o direito de ficar julgando os outros segundo os nossos termos. Todos estão debaixo dos termos de Deus. Então, se uma pessoa não é aprovada pelo seu julgamento moral, isso pouco importa. Isso não quer dizer que seu julgamento moral esteja correto, porque você é um pecador, uma pecadora como ele. Deus está julgando todas as coisas. É por isso que teremos um tribunal. Precisamos lembrar que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 3: eu a mim mesmo não me julgo, e pouco importa que alguém me julgue. Há apenas um juiz, e ele nos julgará todos um dia. A ideia é tentar conviver com os poderes constituídos, quer gostemos, quer não. E se não gostemos, mais ainda, para que possamos orar por essas pessoas. Retomando a leitura do documento, vamos para o item B. As autoridades estão a serviço de Deus. As Escrituras ensinam que todos quanto forem investidos de autoridade estão a serviço de Deus no mundo. O governo e domínio sobre os demais visam ao cumprimento dos propósitos de Deus na vida de governante e dos governados. Estão eles a serviço de Deus para, por meio do governo e autoridade que exercem, recompensar os bons e punir os maus. Sobre isto diz a Confissão de Fé de Westminster: Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua própria glória, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, que lhes são sujeitos, e a este fim os armou com o poder da espada para a defesa e incentivo dos bons e castigo dos maus feitores. Isso está na Confissão de Fé de Westminster, em seu capítulo de número 23, seção 1. A visão do cargo político como sendo oriundo de uma delegação realizada por Deus deve provocar nos governados o despertamento do respeito pelas autoridades. Ao mesmo tempo, deve produzir nos governantes um aguçado senso crítico do dever tomado sobre si e aos bens do cidadão. Vamos agora para a nossa terceira intervenção aqui. O texto ele é autoexplicativo, não há muito que ser dito sobre ele. Já foi de certa maneira algumas partes tomadas nas nossas discussões passadas. Aqui o olhar da confissão é que tanto os que governam quanto os governados têm responsabilidade diante de Deus. Ambos precisam ter de mutuamente se harmonizarem. Eu não posso ficar em rebeldia com os governantes porque eles nos governam. Existem aquelas pessoas que têm uma disposição um pouco mais belicosa, não aceitam a autoridade, por exemplo. Elas precisam aceitar, porque a autoridade vem de Deus e não da sua própria aprovação. Da mesma forma, existem os governantes que não devem ver no seu governo uma maneira de tirar proveito da situação. Eles governam em serviço do grupo ao qual servem. Então, os governantes não servem a si mesmos. Então, ambos precisam estar em harmonia. Basicamente isso. Vamos retomar a leitura do documento. As autoridades, esse é o item C. As autoridades são responsáveis diante de Deus. Investidos de autoridade de governo por Deus, esses homens devem servir aos seus propósitos soberanos. O que faz dos governantes ministros de Deus, a quem hão de prestar contas, respondendo diante dele e por todos os seus atos. A Bíblia ensina que Deus não toma por inocente aqueles que exercem o poder de forma tirana, opressora, egoísta, ou mesmo que tenham se utilizado dele para fins escusos, ilícitos, imorais, egoístas e opressores. Ele não tolera a pretensa rebelião e autonomia dos reis e governantes deste mundo, os quais se insurgem contra o governo de Deus e do seu Filho. Assim, tais homens são indesculpáveis diante de Deus, visto que o Criador manifesta a sua vontade por meio das coisas criadas, também por meio da lei, da consciência e, sobretudo, pelas Sagradas Escrituras. Exige-se, portanto, dos magistrados e dos que se acham investidos de autoridade que exerçam suas funções de governo sempre de forma justa, honesta
e imparcial, como quem serve a Deus antes de servir os homens, como bem conclui o João Calvino. Caso se lembrassem de que são vigários de Deus, impõe-se que vigiem com todo cuidado e zelo, diligência, para que representem em si aos homens uma como que a imagem da divina providência, proteção, bondade, benevolência, justiça. Institutas da Religião Cristã, livro 4, seção 20, parágrafo 6. A última intervenção, a nossa quarta, O texto agora aborda a responsabilidade daqueles que portam a espada de Deus. Primeiro, todos os que exercem o governo estão sob Deus, precisam agir de acordo com a natureza justa de quem delegou o poder a eles. Ver no exercício do cargo apenas ocasião para tirar vantagens pessoais, ocasião para impor àqueles que estão sob seus cuidados apenas seus caprichos pessoais, esses serão punidos por Deus. Esse texto vem como lembrete aos leitores que, por mais que os portadores dos poderes temporais esqueçam-se de seus deveres para com Deus, o Supremo Soberano tomará deles relatório do que fizeram em vida, prestarão contas ao Senhor. Ponto. Aqui a ideia, meus irmãos e irmãs, o texto também é muito claro e muito autoexplicativo. Existem governantes que vão abusar dos seus primados. Infelizmente, somos pecadores. Como reagir a isso? Primeiro, entender que estas pessoas vão prestar contas a Deus. Esta é a primeira coisa. Senão nós vamos amargurar o nosso coração. E entender que estão debaixo do desígnio de Deus. Estas pessoas, embora agentes maus, vão responder pelas suas más ações diante de Deus. Mas isso não quer dizer que as suas más ações não possam estar a serviço da glória de Deus, ou para nos punir segundo os nossos pecados, ou então para um tipo de trabalho de Deus que se esconde dos nossos olhos. Então, precisamos tomar cuidado para não nos ver no direito de detratar, de atacar, de perseguir ou de promover rebelião contra aqueles que o Senhor colocou. Considerações finais para encerrar esta parte. Essa parte do documento a qual estudamos abordou um dos princípios éticos que devem nortear nossa sociedade. O primeiro é que Deus governa o mundo soberanamente, portanto todo poder e autoridade procedem de Deus e a Ele pertence. Vimos dois referenciais que embasam esse princípio. Toda autoridade constituída por Deus. Na verdade são três, B. As autoridades estão ao serviço de Deus. E C. As autoridades são responsáveis diante de Deus. Em nosso próximo encontro, dentro da vontade de Cristo, vamos abordar mais dois princípios estabelecidos por esse documento. Aqueles que não puderem vir, desejamos que esse estudo tenha sido edificante. E para aqueles que estão aqui no templo, ainda teremos um debate sobre esses tópicos. Que Deus nos abençoe. Amém.